Ao longo do dia, muitos pensamentos atravessam a nossa mente. Alguns chegam por causa de uma conversa, de uma notícia, de algo que vimos nas redes sociais ou de uma preocupação que continuamos repetindo por dentro. Nem sempre percebemos quanto espaço damos a ideias que nos deixam irritados, inseguros ou desanimados. Por isso, antes do versículo de hoje, vale perguntar: o que tem ocupado os seus pensamentos? A palavra de hoje está em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse texto nos ensina que a vida espiritual também envolve escolher aquilo que permitimos permanecer em nossa mente. Paulo não está dizendo que devemos ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. A fé cristã não nos afasta da realidade. O versículo fala sobre direção. Existem situações difíceis que precisam ser enfrentadas, mas nem tudo merece ocupar continuamente nossa atenção. Podemos reconhecer um problema, buscar uma solução e ainda assim não permitir que ele se torne o centro de todos os nossos pensamentos. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo em um contexto de prisão. Isso torna o ensinamento ainda mais significativo. Ele não fala sobre pensamentos saudáveis porque vivia dias perfeitos. Mesmo limitado pelas circunstâncias, compreendia que sua mente não precisava ser governada apenas por aquilo que estava acontecendo ao redor. Ele escolheu direcioná-la para o que fortalecia sua fé e seu caráter. Aquilo em que pensamos repetidamente começa a influenciar a maneira como enxergamos a vida. Quando alimentamos suspeitas, podemos interpretar cada atitude como uma ameaça. Quando passamos o dia nos comparando, até aquilo que já conquistamos começa a parecer insuficiente. Os pensamentos não permanecem isolados dentro de nós. Eles alcançam nossas palavras, nossas decisões e a forma como tratamos as pessoas. Por isso, cuidar da mente não é apenas procurar uma sensação de bem-estar. É também uma responsabilidade espiritual. Filipenses 4:8 oferece critérios para avaliar o que merece nossa atenção. Esse pensamento é verdadeiro ou nasceu de uma suposição? É justo ou está distorcendo os fatos? É amável ou apenas aumenta a dureza dentro de mim? Essas perguntas podem mudar a maneira como reagimos. Muitas vezes, sofremos por situações que ainda nem aconteceram. Criamos conversas inteiras na mente, imaginamos respostas, prevemos rejeições e chegamos a conclusões sem confirmar nada. Um pensamento repetido pode parecer verdadeiro simplesmente porque foi pensado muitas vezes. O versículo nos convida a interromper esse processo e perguntar com sinceridade: eu sei que isso é verdade ou estou apenas supondo? Também precisamos observar o conteúdo que consumimos. Vídeos, notícias, músicas, conversas e perfis nas redes sociais deixam marcas, mesmo quando acreditamos que estamos apenas passando o tempo. Nem todo conteúdo é necessariamente errado, mas pode estar ocupando espaço demais. Se algo alimenta comparação, raiva, medo ou insatisfação constantemente, talvez seja necessário rever a frequência com que permitimos sua entrada. Cuidar do que ocupa a mente não significa viver cercado apenas por mensagens agradáveis. Às vezes, precisamos ouvir uma correção, estudar um assunto difícil ou encarar uma verdade desconfortável. O que é verdadeiro e justo nem sempre será leve. Porém, existe diferença entre enfrentar algo para crescer e permanecer preso a conteúdos que apenas desgastam, confundem
ou afastam nosso coração dos valores de Deus. Esse cuidado pode começar logo pela manhã. Antes de abrir todas as notificações, podemos dedicar alguns minutos à palavra, à oração ou a um pensamento de gratidão. Não se trata de criar uma rotina perfeita, mas de escolher qual voz terá a primeira oportunidade de orientar o dia. Quando começamos a manhã já sobrecarregados de informações, qualquer contratempo pode parecer maior do que realmente é. Nos relacionamentos, Filipenses 4:8 também é muito prático. Podemos escolher recordar apenas os erros de alguém e fortalecer ressentimentos, ou reconhecer que uma pessoa é maior do que o pior momento dela. Isso não significa aceitar desrespeito ou ignorar limites necessários. Significa não permitir que uma única experiência negativa controle toda a forma como enxergamos alguém ou a nós mesmos. Esse ensinamento também alcança a maneira como pensamos sobre quem somos. Algumas pessoas repetem internamente: "Eu nunca faço nada certo", "Não sou capaz" ou "Sempre estrago tudo". Essas frases não são humildade. São generalizações injustas. Deus pode mostrar áreas que precisam mudar sem nos reduzir aos nossos erros. Um pensamento verdadeiro reconhece limitações, mas também reconhece possibilidades de aprendizado e crescimento. Pensar no que é bom não acontece apenas por força de vontade. Muitas vezes, precisamos substituir um pensamento e não apenas tentar expulsá-lo. Quando perceber uma ideia prejudicial, responda com uma verdade da palavra ou com um fato concreto. Se a mente disser que nada dará certo, recorde situações em que Deus já sustentou você. Se surgir comparação, agradeça por algo específico da sua própria história. Também é importante lembrar que nem todo pensamento que surge representa aquilo em que você acredita. A mente pode produzir ideias involuntárias, lembranças e associações inesperadas. O problema não está necessariamente no primeiro pensamento, mas no espaço que oferecemos a ele. Podemos decidir não desenvolvê-lo, não construir uma história ao redor dele e não permitir que determine nossa próxima atitude. Há momentos em que também precisamos conversar com alguém de confiança. Alguns pensamentos se tornam maiores porque permanecem escondidos. Um conselho sábio, uma conversa madura ou apoio profissional pode ajudar a organizar aquilo que parece confuso. Buscar ajuda não significa falta de fé. Muitas vezes, Deus também cuida de nós por meio de pessoas preparadas para ouvir, orientar e caminhar conosco. Vamos orar. Senhor, ajuda-me a perceber aquilo que tenho alimentado em minha mente. Mostra-me os pensamentos que não são verdadeiros, justos ou saudáveis. Dá-me sabedoria para não acreditar automaticamente em tudo o que surge dentro de mim. Que a Tua palavra seja o critério para avaliar aquilo que merece permanecer e aquilo que precisa ser deixado para trás. Ensina-me a escolher conteúdos, conversas e ambientes que contribuam para o meu crescimento. Livra-me das suposições, da comparação e das conclusões apressadas. Ajuda-me a pensar sobre mim e sobre os outros com verdade e misericórdia. Quando o medo criar histórias, conduz-me de volta à realidade e à confiança. Que meus pensamentos produzam palavras cuidadosas e atitudes coerentes com a minha fé. Amém. A atitude prática de hoje é observar um pensamento que aparece com frequência. Escreva-o e depois avalie. Isso é um fato ou uma interpretação? Esse pensamento me conduz a uma atitude boa ou apenas me desgasta? Existe uma verdade bíblica ou concreta que pode responder a ele?
Nem sempre controlamos o que chega à mente, mas podemos aprender a escolher o que será alimentado. Filipenses 4:8 nos lembra que aquilo que ocupa a nossa mente também influencia a forma como vivemos. Cuidar dos pensamentos é abrir espaço para mais verdade, sabedoria e consciência em nossas escolhas. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Quero cuidar melhor dos meus pensamentos. Inscreva-se no canal e acompanhe as próximas palavras do dia para continuarmos crescendo juntos na fé.